William Stuart Halsted nasceu em 23 de setembro de 1852 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Filho de Mary Louise Haynes e William Mills Halsted Jr., foi o mais velho de 4 filhos e o mais proeminente deles. Formou-se em medicina pela Faculdade de Yale em 1874. Durante o exercício de seu ofício, contribuiu com a disseminação da técnica asséptica durante os procedimentos cirúrgicos, além de ter sido um dos primeiros defensores dos recém-descobertos anestésicos e ter contribuído pelo desenvolvimento de várias novas operações, incluindo a mastectomia radical para câncer de mama. Juntamente com William Osler, Howard Atwood Kelly e William Henry Welch, foi um dos 4 grandes professores fundadores do Hospital Johns Hopkins. Sua vida, no entanto, foi repleta de altos e baixos. Neste vídeo, abordaremos um episódio marcante: a superação de um vício em cocaína e a criação da luva cirúrgica, necessidade que surgiu para proteger as mãos de sua enfermeira-chefe, as mãos do amor de sua vida. No auge de sua carreira em Nova York, Halsted era conhecido como um cirurgião ousado e original, um trabalhador incansável e, acima de tudo, um professor inspirador. Todavia, em 15 de setembro de 1884, ocorreria um evento que teria uma profunda influência tanto na sua prática cirúrgica quanto na sua vida pessoal. Em uma reunião da Sociedade Oftalmológica Alemã, Joseph Bretter apresentou um artigo de um cirurgião vienense, Karl Koller, sobre o uso de cocaína para anestesiar a córnea e a conjuntiva. Na ocasião, o médico estadunidense Henry Denoise esteve presente e, mais tarde, transcreveu as descobertas de Koller em uma carta aberta ao The Medical Record, publicada em 11 de outubro de 1884. Esta revelação provocou no médico uma excitação particular que sentia quando estava próximo a descobrir algo. Se a cocaína aplicada por instilação ou sobre a pele provoca uma anestesia superficial, ela deveria agir também no interior do corpo, se pudesse ser injetada. Com este pensamento, a partir de setembro de 1884, Halsted e seus colaboradores, Hartley e Hall, começaram a experimentar em si mesmos, injetando soluções de alto teor de cocaína sobre a pele, depois em camadas mais profundas, obtendo anestesias locais duradouras. Durante estes experimentos, eles notaram que podiam trabalhar noite e dia sem se cansar, e tinham a impressão de compreender tudo melhor. Tomaram então o hábito de se injetar ou cheirar cocaína a todo momento, a fim de se sentirem relaxados e bem dispostos. Com os resultados alcançados, Halsted se fez uma segunda pergunta: e se essa substância não agisse apenas em contato com os tecidos, mas também sobre os nervos periféricos? Se ela permitisse interromper a dor de um membro específico, seria de algum modo um progresso para a cirurgia e para a medicina. Com isto em mente, ele novamente se reuniu com seus colaboradores e deram continuidade aos estudos. O objetivo agora era saber se a droga era capaz de provocar uma anestesia loco-regional, ou seja, em toda a extensão de um nervo específico. Ele e Richard Hartley se injetaram cocaína em contato com os nervos de seus membros superiores e inferiores e puderam assim verificar no próprio corpo a possibilidade de realizar uma anestesia propícia para tratar uma fratura ou efetuar uma amputação. Mesmo tendo obtido sucesso em seus testes, havia um único problema para Halsted e seus colegas, que, entretanto, era mais importante do que estimavam inicialmente.
Eles não conseguiam mais viver sem a droga. Precisavam usar cocaína todos os dias, depois várias vezes por dia. Sentiam-se muito bem com ela. Nunca se cansavam, pareciam mais inteligentes que o convencional. Por outro lado, perderam o interesse em visitar os doentes ou até mesmo operá-los. Seu único desejo era a droga. A única angústia era que ela viesse a faltar. Todas as tentativas de interrupção revelaram-se falhas. Sinais e sintomas como insônias, dores e alucinações eram recorrentes. Veio então a constatação: eles estavam viciados. As informações sobre este período da vida de Halsted são incompletas, mas aparentemente seu trabalho era bastante errático e sua participação nas reuniões da Sociedade Cirúrgica de Nova York diminuíram drasticamente. Além disso, mesmo tendo tido uma preparação considerável, não conseguiu ministrar uma série de palestras para concorrer à cadeira de cirurgia na renomada Faculdade de Médicos e Cirurgiões. Outro detalhe deste período que chama a atenção é que, apesar de ter acumulado uma quantidade considerável de dados experimentais sobre anestesia local com cocaína, Halsted publicou apenas um pequeno artigo. Este foi escrito enquanto ele estava, aparentemente, sob a influência da droga. Sua escrita contrasta com a clareza e precisão presentes em suas dezenas de publicações anteriores. Por causa da confusão de sua doença e da consequente falta de publicações sobre o assunto, suas contribuições para o uso clínico da cocaína permaneceram desconhecidas por anos. Para tentar escapar do pior, Halsted foi para Providence, internando-se no Butler Sanatorium, em Rhode Island, asilo especializado na desintoxicação de viciados em morfina, o que era bastante comum na época. A luta contra si mesmo foi gigantesca e durou 2 anos. Durante este período, ele teve, todos os dias, a sensação de que lhe arrancavam as entranhas. Ele exigiu que seus médicos lhe impusessem um regime militar de disciplina. Em sua recuperação, soube da morte de seu colega e amigo Richard Hartley. Em vez de se deprimir e desencorajar-se, extraiu da notícia uma força de sobrevivência para aceitar, quase como uma dádiva, todas as dores de seu corpo. Em dezembro de 1886, foi considerado curado, recebendo alta naquele mês. Retornando ao seu ofício, sabia que era impossível voltar ao hospital que trabalhava em Nova York, pois tornara-se persona non grata. Felizmente, havia um amigo em Baltimore, que acabara de criar um novo e revolucionário conceito de atendimento médico hospitalar, o Johns Hopkins. Este amigo era William Henry Welch. Welch lhe estendeu a mão, mas com uma condição: não ter uma recaída. Ao menor problema, ele seria demitido. Focado no trabalho e em recuperar sua credibilidade, Halsted não esperava que seus sentimentos lhe trouxessem uma surpresa, uma paixão. Logo ele, que se considerava outro homem, que se esforçava para se mostrar metódico, sensato, calmo e ponderado em todas as circunstâncias. O objeto de seu desejo era a linda Caroline Hampton, enfermeira-chefe de seu bloco operatório, que cuidava dos instrumentos ao seu lado todos os dias. Alta, morena e com ar altivo, ela desfilava em meio ao farfalhar de suas longas saias, sem parecer notar o interesse de seus admiradores. Halsted não se considerava um homem tímido. No entanto, ficava paralisado diante dessa mulher fascinante. Embora fosse bastante autoritário em seu trabalho com colaboradores e subalternos,
ele não sabia como lhe dirigir a palavra. Na dúvida, sempre lhe era carinhoso e cuidadoso. Enquanto Caroline obedecia sem dar resposta, sem um gesto de impaciência. Os demais médicos e residentes se calavam, percebendo uma atmosfera estranha e tensa, sem que compreendessem os reais motivos. Durante esse tempo, o prestígio de Halsted no Johns Hopkins só crescia. Após superar um passado obscuro, finalmente havia voltado ao seu estado natural. O reconhecimento era de todos, em especial de seus colegas cirurgiões. O emprego da ciência na busca de novos métodos para que a cirurgia fosse menos letal a seus pacientes o fizera ser cogitado para o cargo de cirurgião-chefe. Adotando as ideias do médico escocês Joseph Lister e do químico francês Louis Pasteur, impunha um regime rígido no emprego da antisepsia. Só utilizava em suas cirurgias instrumentos limpos, previamente expostos a uma temperatura de 130 a 150 graus Celsius, que depois eram esterilizados ao fogo. Toda a equipe deveria lavar as mãos com muito rigor. Além disso, adotar a borrifação de todo o ambiente da sala cirúrgica com ácido fênico, utilizando o aparelho idealizado por Lister anos antes. O cerimonial adotado por Halsted era muito rigoroso. Todos os integrantes de sua equipe literalmente choravam devido à irritação gerada pela presença do ácido. Por fim, a cirurgia só tinha início depois que ele e seus colaboradores imergissem as mãos nuas dentro do ácido fênico, cabendo a Caroline limpar constantemente os instrumentos, mergulhando-os em soluções concentradas de ácido fênico e cloreto de mercúrio. Com este protocolo, Halsted conseguiu reduzir consideravelmente os casos de infecções, mal que até então assolava o ambiente hospitalar, matando em torno de 40% dos cirurgiados. A tranquilidade alcançada com seus métodos fez com que o médico pudesse desenvolver novos procedimentos cirúrgicos, como a mastectomia radical, na qual retirava o seio, o músculo peitoral e todos os gânglios axilares de suas pacientes. Assim, tudo ia bem, quando, numa certa manhã, Caroline lhe pediu uma reunião em particular. O diálogo que se segue entre a instrumentadora cirúrgica e o cirurgião é motivo de várias especulações e ficções. Contudo, o fruto dele é incontestavelmente uma das maiores conquistas para os profissionais de saúde e para os próprios pacientes. Mesmo sendo uma simulação do ocorrido, este episódio não deve ter sido diferente do que trazem as principais biografias do médico. Na ocasião, Caroline lhe disse: "Doutor, vou ser obrigada a deixar o serviço." Ao ouvir as palavras saindo da boca de Caroline, o chão imediatamente se abriu sob os pés de William, e uma torrente de suposições contraditórias inundaram seus pensamentos, quando prontamente ele a indagou: por quê? A justificativa de Caroline era óbvia, mas havia passado despercebida por Halsted. Ela lhe disse: apesar de ter tomado todos os cuidados, tenho tido problemas com seus métodos. Interrompendo-a, o cirurgião a questionou mais uma vez: é o ácido, não é? Ela respondeu que sim, estendendo suas duas mãos brancas que exibiam vermelhidão, inflamação e várias estrias profundas e purulentas. Em seguida desabafou: minhas mãos não conseguem sarar. Não posso mais assisti-lo. Tenho as mãos mais feias e doloridas de toda Maryland. Calmamente, Halsted lhe recomendou deixar sua atividade no bloco operatório, mas lhe pediu que não solicitasse uma transferência.
prometendo-lhe que encontraria uma solução. Caroline sorriu aliviada e lhe disse: "Saiba que meu maior desejo é continuar trabalhando ao seu lado." Como sempre, na adversidade, Halstead reagiu com rapidez e inteligência. Naquela noite ele teve uma ideia. Era preciso uma segunda pele para proteger as mãos da senhorita Hampton. No dia seguinte, ele marcou uma reunião com Charles Goodyear, de quem se falava bastante, pois havia desenvolvido uma nova técnica para envolver as rodas das carruagens utilizando o látex. Preparada e vulcanizada, segundo esse procedimento, podia-se inflar essa borracha de ar, o que criava um pneumático capaz de rodar pelas ruas de modo suave, equilibrado e silencioso. Durante o encontro, Halstead lhe perguntou: "E com seu novo material, esse látex, não seria possível fundir luvas bem finas, adotando a forma das mãos e dos dedos da senhorita Hampton, para protegê-la contra a corrosividade de nosso antisséptico?" Goodyear atendeu o pedido do cirurgião. Logo, Caroline estava utilizando seus pares durante as cirurgias realizadas por Halstead. Seu sucesso fez com que outros integrantes de sua equipe, incluindo ele próprio, a utilizasse. Todavia, apenas em 1896, 6 anos após o episódio da dermatose de Caroline Hampton, um dos alunos de Halstead começou a propor as luvas cirúrgicas como medida antisséptica importante, permitindo proteger também o paciente. Caroline e William casaram-se, mas não tiveram filhos. Os dois continuaram a trabalhar juntos, realizando operações cada vez mais complexas. Ambos faleceram em 1922. Primeiro Halstead, em setembro daquele ano, e depois Caroline, em novembro. Através dos esforços de amigos e admiradores, Halstead foi homenageado pela Associação Nacional de Odontologia Americana 6 meses antes de sua morte, como um criador da anestesia loco-regional. Os feitos de Halstead permanecem como contribuições definitivas para o bem da medicina e para pacientes em todo o mundo. William Stewart Halstead é considerado o pai da cirurgia moderna.